Vamos viajar juntos por uma narrativa detalhada e cativante sobre a trajetória da Airbnb, uma empresa americana com sede em São Francisco que opera um mercado online para estadias domésticas de curto e longo prazo. A história da Airbnb começou em 2008, quando três amigos, Brian Chesky, Nathan Blecharczyk e Joe Gebbia, transformaram uma ideia ousada em realidade. Após se mudarem para São Francisco em outubro de 2007, Brian e Joe, que eram colegas de quarto e ex-colegas de escola, decidiram inovar ao colocar um colchão de ar em sua sala de estar e transformá-la em uma acomodação para hóspedes. Eles criaram o que chamaram de Airbed e Breakfast, oferecendo quartos de curta duração e café da manhã para aqueles que não conseguiam encontrar um hotel na cidade saturada. O site airbedandreacast.com foi oficialmente lançado em 11 de agosto de 2008. Para levar sua ideia adiante, os fundadores precisavam de financiamento. Em 2009, após arrecadarem $30 mil vendendo cereais com nomes de candidatos presidenciais dos Estados Unidos, Barack Obama e John McCain, eles receberam um convite de Paul Graham, um programador de computadores e fundador da Y Combinator, uma incubadora de startups. A Y Combinator ofereceu treinamento e $20 mil em financiamento em troca de uma participação de 6% na empresa. Com o site já em funcionamento, os fundadores usaram o investimento da Y Combinator para viajar a Nova York, onde conheceram os usuários e promoveram o site. Eles retornaram a São Francisco com um modelo de negócios lucrativo, pronto para apresentar a investidores da Costa Oeste. Em março de 2009, o site já contava com 10 mil usuários e 2.500 anúncios. A Airbnb, como era originalmente conhecida, logo cresceu e passou a incluir anúncios de quartos inteiros e propriedades. Ela simplificou seu nome para Airbnb.com em março de 2009. A partir de novembro de 2010, das 700 mil noites reservadas, 80% ocorreram nos 6 meses anteriores. A Airbnb ganhou reconhecimento ao vencer o prêmio OEPO na conferência South by Southwest em março de 2011. Em novembro de 2012, a empresa lançou o Bairros, um guia de viagem de 23 cidades que ajuda os viajantes a escolher um bairro com base em critérios e preferências pessoais. Até outubro de 2013, a Airbnb havia hospedado 9 milhões de hóspedes desde sua fundação em agosto de 2008. Quase 250 mil anúncios foram adicionados em 2013. Em julho de 2014, a Airbnb revelou revisões no design de seu site e aplicativo móvel e introduziu um novo logotipo. O logotipo, chamado de Belo, simboliza o sentimento de pertencimento e inclui 4 elementos: uma cabeça que representa pessoas, um ícone de localização que representa o local, um coração para simbolizar o amor e a letra O para representar o nome da empresa. A Airbnb também anunciou uma parceria com a Concur, um serviço de relatórios de despesas para empresas, facilitando a prestação de contas de viagens de negócios que incluam estadias na Airbnb. Em abril de 2015, seguindo o relaxamento das restrições para empresas dos Estados Unidos operarem em Cuba, a Airbnb expandiu suas operações para Cuba, tornando-se uma das primeiras empresas dos Estados Unidos a fazê-lo. Em julho de 2016, a Airbnb contratou o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, para ajudar a elaborar uma política antidiscriminação, depois de relatos de que anfitriões estavam se recusando a aceitar reservas de hóspedes com nomes que sugeriam ser de origem negra. Como parte da reforma, as fotos dos hóspedes em potencial são ocultadas dos anfitriões até que as reservas sejam aceitas. Em janeiro de 2017, a Airbnb liderou um investimento de $13 milhões na Resy, um aplicativo de reservas de restaurantes, junto com empreendedores em série como Gary Vaynerchuk, Ben Leventhal e Mike Monteiro. Em fevereiro de 2018, a Airbnb anunciou o Airbnb Plus, uma coleção de casas avaliadas quanto à qualidade dos serviços, conforto e design, bem como o Beyond by Airbnb, que oferece aluguéis de férias de luxo. Em outubro de 2019, 2 milhões de pessoas estavam se hospedando na Airbnb todas as noites. Em abril de 2019, a Airbnb produziu e financiou o documentário O Gay Chorus Deep South por meio de sua divisão House Street Films. Os direitos foram vendidos para a MTV, que transmitiu o programa em sua rede. Em 2020, a Airbnb lançou uma nova categoria de experiências focadas em atividades com animais, bem como uma política de bem-estar animal apoiada pela World Animal Protection. Durante a pandemia de Covid-19, as reservas caíram até 96% em algumas cidades.
No entanto, as reservas aumentaram em muitas áreas rurais. A empresa se comprometeu a pagar 250 milhões de dólares para compensar anfitriões por cancelamentos devido à pandemia. A Airbnb também demitiu aproximadamente 1.900 funcionários, cerca de 25% de sua força de trabalho nas Américas, Europa e Ásia, devido à pandemia. Em 10 de dezembro de 2020, a empresa se tornou uma empresa de capital aberto por meio de uma oferta pública inicial, arrecadando 3,5 bilhões de dólares. Ações avaliadas em 238 milhões de dólares foram oferecidas aos anfitriões na plataforma a um preço de 68 dólares por ação. Em março de 2022, a Airbnb suspendeu suas operações na Rússia e na Bielorrússia devido às sanções resultantes da invasão russa na Ucrânia. Em maio de 2022, a Airbnb encerrou suas operações na China. A decisão foi tomada principalmente devido às rígidas restrições da Covid-19 na China, bem como a leis e regulamentos complicados e dispendiosos que exigiam que a Airbnb enviasse informações detalhadas sobre os hóspedes ao governo da China, o que poderia ser usado para rastrear pessoas. A Airbnb foi acusada de ser muito disposta a fornecer essas informações, o que levou à renúncia de um executivo da Airbnb, que também era ex-vice-diretor do Federal Bureau of Investigation, FBI, em 2019 após 6 meses de trabalho na empresa. A Airbnb também foi acusada de permitir anúncios em terras pertencentes ao Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, uma entidade paramilitar estatal chinesa sancionada pela Lei Magnitsky por seu envolvimento no genocídio uigur. Em 2019, alguns anfitriões na China foram acusados de discriminação por se recusarem a alugar para uigures. Depois de banir temporariamente festas em casas alugadas em sua plataforma em agosto de 2020 devido à pandemia de Covid-19, a Airbnb anunciou em junho de 2022 que baniria permanentemente festas e eventos em casas em sua plataforma. Essa medida contou com o apoio de anfitriões e de seus vizinhos, que se queixaram de inconveniências nas propriedades da Airbnb. Em outubro de 2011, a empresa estabeleceu um escritório em Londres, seu primeiro escritório internacional. No início de 2012, a Airbnb abriu escritórios em Paris, Milão, Barcelona, Copenhague, Moscou e São Paulo. Essas aberturas se somaram aos escritórios já existentes em São Francisco, Londres, Hamburgo e Berlim. Em setembro de 2013, a empresa anunciou que estabeleceria sua sede europeia em Dublin. Em novembro de 2012, a Airbnb abriu um escritório em Sydney, sua 11ª localização de escritório, e anunciou planos para lançar o serviço na Tailândia e na Indonésia. Em abril de 2022, a Airbnb instituiu uma política de trabalho remoto ilimitado para quase todos os seus funcionários. Em abril de 2009, a empresa recebeu 600 mil dólares em capital semente da Sequoia Capital. Em novembro de 2010, ela captou 7,2 milhões de dólares em financiamento da Greylock Partners e da Sequoia Capital em uma rodada de Série A. Em julho de 2011, a Airbnb angariou 112 milhões de dólares em financiamento liderado pela Andreessen Horowitz. Em junho de 2015, a Airbnb levantou 1,5 bilhão de dólares em uma rodada de série liderada pela General Atlantic. Em abril de 2014, a empresa recebeu um investimento de 450 milhões de dólares da TPG Capital, com um valor estimado para a empresa de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Em setembro de 2016, a Airbnb angariou 555,5 milhões de dólares em financiamento do Google Capital e Technology Crossover Ventures, avaliando a empresa em 30 bilhões de dólares. Em março de 2017, a Airbnb levantou 1 bilhão de dólares em financiamento, totalizando mais de 3 bilhões de dólares de financiamento e avaliando a empresa em 31 bilhões de dólares. Ela também levantou 1 bilhão de dólares em dívidas com taxas de juros de 9% a 11,5%. A Airbnb também enfrentou desafios legais em diversas jurisdições em relação a regulamentações de aluguel de curto prazo. Alguns governos exigem que a Airbnb forneça informações dos hóspedes para aplicar regulamentações locais e coletar impostos hoteleiros. A Airbnb contestou uma dessas leis em Nova York, mas, em maio de 2019, concordou em fornecer informações anônimas para cerca de 17 mil anúncios para que a cidade pudesse perseguir aluguéis ilegais. Em relação a taxas de serviço, um tribunal distrital na Holanda determinou em março de 2020 que a Airbnb cobrar taxas de serviço tanto do anfitrião quanto do hóspede era ilegal.
A Airbnb também estabeleceu a Airbnb.org, uma organização sem fins lucrativos fundada por Joe Gebbia. Ela facilita a oferta de acomodações gratuitas para pessoas afetadas por desastres naturais e emergências. A organização foi lançada em 2012, após anfitriões oferecerem acomodações gratuitas a pessoas deslocadas pelo furacão Sandy. Esta é a jornada incrível da Airbnb, de uma ideia audaciosa a uma empresa global que revolucionou o setor de acomodações e experiências. E essa foi um pouco da história da Airbnb. Estamos produzindo vídeos às terças e quinta-feira aqui no canal. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo.